Você já percebeu como algo que alguém faz ou diz pode mudar completamente a sua energia? E além disso, quantas vezes você já sofreu por algo que, na verdade, nunca aconteceu realmente? Algo que você interpretou, presumiu ou concluiu e depois percebeu que não era nada disso? Será que existe algo que, se você entender e aplicar, pode te ajudar a lidar com tudo isso, bem como a ter relações pessoais muito mais saudáveis? Esse é o quarto vídeo da série Como Melhorar Suas Relações Pessoais, onde eu estou compartilhando os ensinamentos da obra Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz, onde o autor apresenta novos acordos que você pode fazer com você mesmo e que podem não somente te ajudar a construir relações muito mais leves e conscientes com as outras pessoas, mas principalmente com você mesmo. No vídeo anterior, nós falamos sobre o segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal, com o qual foi possível compreender que nada do que os outros fazem ou dizem é por sua causa, e que não tem nada a ver com você, mas sim com os acordos, compromissos e crenças mentais daquela pessoa. E ao internalizar e aplicar esse compromisso, você passa a seguir com mais liberdade, sem medo da rejeição, julgamento. Você não depende mais da opinião, elogios ou aprovação dos outros. E entende que não é responsável pelas ações de outras pessoas, mas sim apenas por si mesmo. Se não assistiu, sugiro que assista. E olha só, ainda assim existe um outro hábito que, muitas vezes, ainda é o que infelizmente te faz levar as coisas para o lado pessoal. Porque mesmo quando alguém não diz nada, a sua mente pode muitas vezes começar a criar histórias, ao interpretar um olhar, ao supor uma intenção e imaginar o que o outro quis dizer. E é exatamente aí que entra o terceiro compromisso. Não tire conclusões. O autor começa descrevendo que pode parecer algo simples, mas destaca que não é bem assim, porque na prática nós estamos condicionados a fazer exatamente o contrário o tempo todo. Então, de forma quase que automática e inconsciente, existe uma tendência de tirar conclusões sobre tudo. Então você vê uma atitude, percebe um comportamento, e imediatamente cria uma interpretação. E de repente, você já levou para o lado pessoal e está culpando o outro, reagindo muitas vezes com julgamentos, cobranças, enviando veneno emocional com palavras e assim vai. O autor alerta que sempre que fazemos presunções ou tiramos conclusões, estamos pedindo por problemas. E muitas vezes criando conflitos sem se dar conta de nada disso. E que toda a tristeza e drama da vida, segundo ele, foram causadas pelo fato de você ter tirado conclusões e ter levado as coisas para o lado pessoal também. Então ele ainda complementa que, além de criarmos muitos venenos emocionais apenas tirando conclusões, ainda por cima acreditamos estarmos certas sobre essas conclusões. E assim nós defendemos elas e tentamos tornar a outra pessoa errada. E sabe por quê? Aqui não é para conseguir o apoio dos outros, como nós falamos no outro compromisso, mas sim por ficar com medo de pedir esclarecimentos. Olha só o medo aparecendo ali novamente. E aqui ele te leva a presumir, a concluir algo que te levará apenas ao sofrimento. Te fará reagir de acordo com a interpretação criada pela sua mente. Ou seja, te fará enxergar apenas o que quer enxergar e escutar o que você quer escutar. O livro ele traz um exemplo simples que mostra isso. Talvez tenha acontecido em um determinado momento com alguém que você conhece, até mesmo com você. Imagine você andando num shopping e, de repente, você vê uma pessoa de quem gosta. Ela se volta para você, sorri e se afasta. Esse é o fato, é o que aconteceu. Mas olha só, dentro de você, no seu sonho pessoal, várias conclusões ou fantasias podem ter surgido ou ter sido criadas, como ele gosta de mim, ele queria falar comigo. Inclusive, talvez você até imagine um relacionamento futuro, uma conexão, ou seja o que for. E muitas vezes isso acontece porque você, ou a pessoa que passou por isso, quer acreditar nisso e torná-las reais mesmo. E quando acredita-se nisso, começa-se a sentir, agir e reagir com base nisso, em algo que nunca aconteceu de fato, não é? Mas sem perceber, você vai construindo algo que não está baseado na realidade, mas sim na sua própria mente. E é assim que nascem muitos problemas e conflitos, segundo o autor. Agora, isso pode se tornar um problema ainda maior, segundo ele, no que diz respeito aos relacionamentos. E isso acontece quando o outro, ou você no caso, presume ou conclui que o seu parceiro sabe o que você pensa e que você não precisa dizer. Que o seu parceiro sabe o que você sente e que você não precisa expressar. Que ele irá fazer o que você quer, porque te conhece muito bem. Então você deixa de se comunicar, de se expressar, de esclarecer, de questionar e apenas espera, ou seja, fica na expectativa. E quando o outro não corresponde ao que você esperava ou imaginava, você se frustra, se magoa e muitas vezes ainda acusa. Você deveria saber, ou como você não fez isso, não é?
Inclusive tem um exemplo que demonstra muito bem isso. Com o casamento, presume-se que o outro enxerga o casamento como você, não é? Que tem os mesmos valores, as mesmas expectativas, a mesma visão. Mas é bem possível e provável que, em 90% dos casos, essa conversa nunca aconteceu. Então, com o tempo, acaba se descobrindo que não era bem isso e começam os conflitos. Mas mesmo diante desses conflitos ou problemas, muitas vezes não se fala dos sentimentos a respeito do casamento, como no caso do nosso exemplo aqui. Então, imagine só, o marido chega do trabalho, a esposa tá brava e o marido nem sabe por quê. Talvez seja porque ela tirou uma conclusão, sem dizer a ele o que quer. Então ela presume que ele, como a conhece muito bem, ele deveria saber o que ela deseja, como se pudesse ler a mente dela. E a mulher fica brava, porque o marido não faz ou não atinge o que ela espera dele, não atinge a sua expectativa, no caso. E qual é o resultado de tudo isso? Que tirar conclusões num relacionamento pode sim levar a muitas brigas, dificuldades e desentendimentos com as pessoas que supostamente mais amamos, não é? Isso faz sentido para você? Compartilha aqui comigo. Você já havia observado ou percebido isso que eu mencionei até aqui? Saiba você ou não, a mente humana, ela tem a necessidade de justificar, de explicar, de compreender tudo para sentir o quê? Segurança. Tem situações que a mente racional não consegue explicar. Então não importa se a resposta ela é correta, mas uma resposta já a deixa ou a faz se sentir segura. Então por isso presumimos, concluímos e assim vai. Mas aqui vem uma parte interessante descrita pelo autor, que isso ainda acontece porque você, os envolvidos, deixam de fazer algo muito importante, que é o que o autor sugere para te ajudar a não perpetuar mais esse padrão, e sim aplicar esse compromisso na sua vida. Mas calma que nós já vamos chegar lá. Inclusive, é preciso que você siga essa sugestão do autor para também parar de presumir que os outros pensam como você, pensam, sofrem, julgam, que enxergam o mundo como você. E essa é uma das maiores ilusões do ser humano, porque cada pessoa vive num mundo completamente diferente, com as suas próprias crenças, compromissos, experiências. Aliás, você já ouviu a frase? Vivemos em um único planeta, mas cada ser humano vive em seu mundo? Interessante, não é? Quando você esquece isso, você começa a exigir do outro que ele nem sabe que precisa te entregar. E é isso que faz surgir o quê? Brigas, desentendimento, distanciamento, mesmo com pessoas que se amam. E olha só, não para por aí. Sabia que você também tira conclusões sobre si mesma? Quantas vezes você já pensou, eu não sou capaz, isso não é para mim, eu não consigo, sem realmente investigar, buscar a verdade? E o que acontece? Você se limita, se engana, se diminui, simplesmente porque não parou para questionar. Anota essa palavra. No fundo, além de fazer você se sentir seguro com as supostas respostas, sabe por que você continua tirando conclusões uma atrás da outra? Segundo o autor, isso acontece por falta de coragem. É isso mesmo. Falta de coragem de questionar, de fazer perguntas aos outros e para você mesma também. E esse é o caminho direto e profundamente transformador sugerido por ele. Antes de concluir qualquer coisa, faça perguntas. Pare de presumir e comece a perguntar. Se você não entende, pergunte. Se você tem dúvida, pergunte. Se você quer algo, pergunte, verbalize. Se você sente algo, fale, expresse com clareza. Parece simples, mas exige sim muita coragem. Porque muitas vezes no meio do caminho, como sempre, surge o medo. Medo da resposta, medo da rejeição, medo de talvez sair da fantasia que foi criada. Então a preferência é continuar presumindo, porque isso te dá o que mesmo? Uma falsa sensação de segurança. Mas essa segurança só cobra um preço muito alto, o seu sofrimento. Agora, quando você passa a questionar, a fazer perguntas, algo muda completamente. Além de sair da conclusão, da presunção, da expectativa, da fantasia, você entra na verdade. Isso transforma a sua comunicação. A sua palavra ela se torna clara, limpa, sem veneno emocional. Os seus relacionamentos mudam. Você deixa de criar situações desnecessárias, deixa de reagir às supostas interpretações e começa a se relacionar com o que é real, verdadeiro, não é? Inclusive, passa a se relacionar verdadeiramente com você mesma. Porque sim, às vezes você precisa parar e se perguntar com honestidade. O que eu realmente quero? O que é verdade aqui? O que eu estou evitando enxergar? Porque só assim você se sente realmente alinhada com quem você verdadeiramente é, com o seu interior, consequentemente com o seu exterior, com a sua realidade, que você tanto deseja também. Viver esse compromisso é trabalhoso sim, porque o hábito de presumir já está ali. A sua mente ela foi treinada durante muito tempo para completar lacunas, criar histórias,
para te proteger, fazendo você se sentir segura. Mas existe algo fundamental aqui. A transformação, segundo o autor, não vem só de entender o que fazer de agora em diante, mas sim vem da prática. Cada vez que você escolhe perguntar ao invés de presumir, cada vez que você escolhe se comunicar com clareza ao invés de criar histórias, cada vez que você interrompe esse padrão automático, você está plantando uma nova semente. E com repetição, essa semente ela cresce, até que um dia isso deixe de ser um esforço e se torna parte de quem você é. E quando isso acontece, algo poderoso muda dentro de você. A sua palavra deixa de carregar veneno emocional e passa a ser usada para criar, para conectar, para expressar verdade. Os seus relacionamentos se tornam muito mais leves, claros e muito mais verdadeiros também. Porque você não está mais reagindo a ilusões, você está vivendo na realidade. Mas aqui preciso dizer que ainda assim entra um ponto essencial. Mesmo com todo esse conhecimento, é possível e provável que por vezes você consiga sim colocar em prática todos esses ensinamentos, ao ser impecável com a sua palavra, ao não levar nada para o lado pessoal e de não tirar conclusões e sim fazer perguntas. Mas também é possível que ainda caia em velhos padrões. E o que eu quero dizer aqui é que, ok, tudo bem. Porque é exatamente aqui que entra e se torna fundamental o quarto e último compromisso. Dê sempre o melhor de si, sobre o qual eu falarei no próximo vídeo, onde você vai entender como esse compromisso ele sustenta todos os anteriores e que não se trata de aplicar todos eles sem qualquer falha, mas sim de fazer o melhor que você pode, dando o melhor de si, de acordo com a sua consciência, de acordo com cada dia, momento e oportunidade. E assim, criar o seu verdadeiro céu na Terra, não somente ao construir relações pessoais muito mais leves e conscientes com as outras pessoas, mas principalmente com você mesmo. Te espero lá.